Olá, olá, olá! Tudo bem por aí, estudante? Tudo preparado? Tá não? Vamos preparar então? Eu sou a professora Ana Paula. Vamos agora para mais uma aula do SEAD Prepara e nós vamos fazer aí o caminho da reta final. Você que já fez o SAEB, agora nos preparando para o SAEGO, que também tem quase que a mesma dinâmica. Vamos então para o nosso tema da aula de hoje? Bom, nós vamos trabalhar um pouquinho a matemática do dinheiro. Vamos ver algumas frações, descontos junto com decimais. Você acha que todos esses três nomes, frações, descontos e decimais, têm algo em comum? Sabia que as frações é parte de um todo? E você sabia que os descontos também é uma pequena parcela de um total? E você sabia que os decimais também é uma pequena parcela de um número inteiro? Olha que tem muito a ver isso. Vamos ver o nosso desafio de hoje? Compreender e aplicar os conceitos de números racionais, frações, decimais e porcentagens em situações do nosso cotidiano, como o uso de cédulas de moedas, quando você vai comprar alguma coisa, né? Divisão em partes de cálculos e descontos ou acréscimos, desenvolvendo raciocínio lógico para tomada de decisões financeiras simples. Então, quando você vai receber um desconto, será que realmente terá esse desconto? Então, quando a gente faz o cálculo, quando a gente tem esses conhecimentos, fica mais fácil da gente tomar essas decisões. Vou comprar aquela roupa porque realmente ela está com um bom desconto. E aí, a SEADinha pergunta o seguinte: como os números decimais podem nos ajudar a entender e usar melhor o dinheiro no nosso dia a dia? Você sabia que um valor em dinheiro inteiro, ele tem várias parcelas divididas ali dentro dele? Ou seja, nós temos outros valores menores subdivididos dentro daquele inteiro. Então, quando a gente utiliza aí números decimais, significa que aquele maior está repartido em outros. Por exemplo, centavos. Centavos é um número decimal. Ele ainda não chegou ao inteiro, que seria R$1, R$2, R$10. São exemplos. Então, 50 centavos, 99 centavos, né? Esse número aí que a gente coloca depois da vírgula significa que ele ainda não chegou ao inteiro, a uma parte total. E é por isso que a gente tem que aprender, né? Ver esses descontos. Eu coloquei aqui na nossa primeira questão uma receita que vai utilizar aqui esses legumes. E cada legume tem um valor ali acrescido. Se ele vai fazer uma quantidade de sopa, no caso aqui, cada item tem um valor. Vamos então ler o enunciado disso. O avô de Pedro organizou um sopão para reunir a família e assistirem à estreia do Brasil na Copa em 2010. Veja ao lado o que ele gastou na compra dos ingredientes para fazer essa sopa. Ali tem mandioca, tem batata, tem cenoura, né? Tem diversos legumes, cada um com preço diferente. Observe que eu tenho um número inteiro, que está antes da vírgula, e um número decimal, que está depois da vírgula. Ou então a gente chama ali de centavos no caso do dinheiro, tá? É um número que ainda não se chegou ao inteiro. Então, depois da vírgula, eu tenho repartições de um inteiro, ok? Pergunta-se então, o avô de Pedro pagou as compras com 2 notas de R$20. O avô de Pedro recebeu o troco de... Ele quer saber que com as 2 notas de R$20, qual foi o troco aí que o avô de Pedro recebeu? Você marcou a letra B? Que legal! Vamos conferir para ver se é a letra B? Primeiro de tudo, a gente vai ter que somar todos os ingredientes, o valor dos ingredientes. E eu fiz aqui, ó, a soma deles. R$2,50, R$4,50. Somei todos e deu o seguinte. Eu somando 0 com 0 dá 0. 5 mais 5 mais 9 mais 8 mais 2 mais 6 vai dar 35. Eu deixei o 5 embaixo e subi com o 3. Se eu somar 3, que eu já tenho que pegar o que já está lá em cima,
mais 2, mais 4, mais 4, mais 1, mais 1, mais 3, mais 3, eu tenho aí, ó, 21 reais que eu gastei no total aí dos legumes para eu fazer essa sopa, certo? Daí, esse é o dinheiro que eu gastei. E ele deu duas notas de 20 reais. Então, duas notas de 20 reais dá quanto? 40 reais, né? 20 mais 20, 40. Então, ele pagou ali, o dinheiro que o avô de Pedro deu foi 40 reais. E para eu saber quanto que o avô de Pedro vai receber de troco, eu tenho que pegar o valor que custou todos os legumes, menos o valor que ele entregou em dinheiro. Então, eu já tenho 40, que é o dinheiro, e vou pegar menos 21,50, que foi o valor da compra, certo? Então, isso dá o quê? 0 menos 0 é 0. Eu vou pegar o 40, né, que já está aqui, e vou diminuir por 21. 0 menos 0 é 0. Opa, deixa eu voltar aqui. 0 menos 0, 0, certo? E aí eu tenho aqui, ó, 0 menos 5 não dá para dividir, não dá para diminuir. Então eu vou riscar esse 0, ele não vai valer 0, e vou pegar emprestado. Eu vou ter aí o valor de 10. Agora sim, 10 menos 5 vai dar 5. Bom, e aquele 0 que estava ali, eu ia pegar emprestado com ele, mas ele também é 0 que nem o outro. Daí eu peguei emprestado do 4, e esse 0 aqui, junto com o 4, ele ficou valendo 9. Ele não ficou valendo mais 0. Então, 9 menos 1 vai dar 8. Ah, e esse 4 aqui, ele não vale mais 4, porque ele emprestou para o primeiro 0 ali, ó, que não tinha. E aí, ele está valendo 3. 3 menos 2 é 1. Então, o valor aí de duas notas de 20, que foi 40 reais, o troco vai ser 18,50. A gente mantém a vírgula aqui, tá? Então, 18,50. Mantemos a mesma vírgula. Então, a resposta é a alternativa da letra B, né? Olha lá, letra B. A marcação da nossa alternativa. Bom, aqui, deixa eu só apagar essa escrita para não nos atrapalhar aqui, tá bom? Aí. Pronto, aqui nós temos a questão de número 2, certo? Vamos ver o que pergunta. Ana fez um suco com 1/4 das laranjas que comprou e a pergunta é a seguinte: qual foi a porcentagem? Eita, aqui nós vamos ter que saber de porcentagem. Vimos que tudo isso tem a ver, né? Porcentagem, fração, números decimais. Então, qual foi a porcentagem de laranjas que Ana usou para fazer esse suco? Ela usou 1/4 do total. Qual que seria essa porcentagem? Você já sabe? Vamos conferir então essa resposta? Olha que a letra C. Isso aí, letra C. Vamos conferir isso? Bom, 1/4 significa dividir algo em 4 partes iguais e pegar uma dessas partes, certo? Se eu tenho 4 partes iguais aí, pegou uma, a representação da fração é 1/4. A porcentagem é uma forma diferente de dizer a mesma coisa. Então, quando eu falar aqui em porcentagem, eu vou estar dizendo a mesma coisa que 1/4, certo? Bom, então, a porcentagem mostra quantas partes de 100 algo representa. Quando você vê aquele símbolo ali, ó, esse aqui, de porcentagem, né, que esse número está representado em 100, certo? Ok? O número que está aí representado dentro de 100 partes. Certo? Então, se eu sei que isso seria a representação, então 1/4 significa uma parte em 4. E que é o que nós queremos saber, né? O quanto isso está dentro de 100 partes, que é a porcentagem. Então, se eu pegar e dividir em 4 partes iguais, cada parte vale 25, concorda? Então, 1/4 é igual a 25%, que seria ali, ó, a letra C. Como que eu vou entender isso? Eu tenho aqui um inteiro dividido em 4 partes, certo? 4 partes está aqui
o meu inteiro, ok? Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. Então, se eu tenho 4 partes desse inteiro, o que vai acontecer? Eu vou representar isso em 1/4. Aqui eu tenho o total, que é 100. E embaixo eu tenho cada parte aí, ó, equivalendo a 25. 25, 25. Se eu somar todas, vai dar 100. Quando eu falo isso em fração, é a mesma coisa que eu estar, ó, pintando uma parte. Então, de 100, eu posso representar isso aqui 1/4 ou 25%, porque é 25 de 100. 25 partes. Porque se eu somar aqui tudo, ó, vai dar 100. Certinho? Conferiu? Deu certo com a de vocês? Não deu não? Anotem aí as observações que você acha necessário, que foi ali onde você errou. Que daí depois você não vai errar mais, tá bom? Partindo então para a nossa última questão, vamos olhar aí esse enunciado e prestar bastante atenção, que tem uns pegadinhas aí, percebeu? Nos 2 anteriores a gente viu isso. Vamos lá então. Observe a imagem que apresenta as medidas da altura de 2 amigas. Observa que uma altura ali, ó, que a diferença entre as duas está em números decimais, né? Tá ali quebrado, não tem um número inteiro, certo? Então, a altura de Luana é a maiorzinha e a Ana é a menorzinha. Qual que você acha que é a altura da Luana? Que estratégia você usaria para resolver isso? Consegue fazer de cabeça? Não? Pense um pouquinho. Vamos ver essa resposta? Letra A. Como que eu descobri isso? Observe bem aí na resolução desse exercício, tá bom? Eu tenho aqui a altura total, que é o que quer saber, né? A altura total de Luana, certo? Então, essa altura total, eu tenho que somar tudo que eu tenho ali, ó. Até coloquei aqui. Se eu somar tudo, vai ser a altura total. Então, se pegarmos a diferença, que é o 0,18, da altura entre as duas, e somar com a de Ana, que é de 1,32, que é a altura, eu vou ter, então, total, a altura total. Então, 0,18 mais 1,32, que é a altura da menorzinha, né? E aí, eu vou ter, então, a altura total, que é de 1,50. Será que é de 1,50? Vamos fazer isso juntos? Ok. 8 mais 2 é 10, fica 0, vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 3, 5, certo? 0 mais 1, 1. Eu vou copiar a vírgula, porque tá uma embaixo da outra, né? Eu copio a vírgula e deu a resposta aqui, ó. Letra A. Esse aqui foi mais fácil, não foi? Até mesmo para fazer aí o cálculo. Foi um número pequeno. Então, a altura de Luana é de 1,50 m. Observa que o 50 está depois da vírgula. Então, não deu para completar aí 2 metros, certo? Tá um número quebrado. Então, a gente fala que esse número está subdividido em uma medida. Ok? E agora? É hora de você anotar aí os pontos principais da nossa aula. O que foi mais importante? O que nós aprendemos, então, na nossa aula hoje? Nós vimos que o sistema monetário brasileiro, a gente consegue aí dar troco, né? Fazer esse cálculo para que ninguém passe a gente para trás. Então, é um conjunto de cédulas e moedas no Brasil. Neste sistema, usamos vírgula para separar reais de centavos. Quando a gente fala de reais, são os números inteiros. Quando a gente fala de centavos, são aqueles números divididos entre esses reais, né? Esse número inteiro, que não conseguiu chegar a um número inteiro. Bom, frações, nós representamos parte de um todo, e isso significa, né, uma proporção de compartilhamento, é um pedaço, é uma parcela, é uma pequena parte, assim como vimos no exercício número 2.
Nós vimos também decimais e porcentagem, nós vimos que isso tem a ver. Os decimais é uma outra forma de escrever um tipo de fração, só porque isso aí o denominador tem que ser 10, né? Base 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Isso aí é o número decimal, o nome já diz, decimal. E a gente pode fazer isso, então, com as frações, né? A gente pode representar dessas duas formas. A porcentagem é a parte de 100. Então, 25% é 25 sobre 100, ou então 0,25. Ok? Então, hoje nós aprendemos na nossa aula de matemática que esses números estão sempre representados aí, principalmente nas nossas compras, nas nossas notas da escola, né? Às vezes a gente não recebeu aquele número, a gente tirou ali 4,9, faltou um décimo para chegar no número inteiro, que é a nota azul, né? Considerada como azul, a nota 5. Eu fico por aqui então, até a nossa próxima aula. Tchau!